A Grécia Antiga foi um país repleto de conquistas culturais e intelectuais que marcaram a história. Porém, por trás desta era de ouro escondem-se segredos sombrios e desafios inesperados, como suas leis desconcertantes ou a assombrosa praga misteriosa que abalou uma das principais cidades gregas da época. No vídeo de hoje vamos conhecer alguns segredos sombrios que abalaram a Grécia Antiga e contamos com o teu like. Agora, sem mais demora, vamos para a história. Havia um tempo em Atenas, no século 7 a.C., que roubar um simples vegetal poderia custar a vida. Nesse período não existia uma constituição escrita e as leis eram inspiradas em tradições orais. O sistema legal era caótico e as punições para os delitos não eram bem definidas, o que levava a vinganças e disputas intermináveis. A sociedade ateniense era profundamente desigual, com a elite grega manipulando as leis em benefício próprio. Diante desse cenário chegou o momento em que a necessidade de reforma era inegável. Contudo, a reforma tão esperada acabou revelando-se um sistema implacável, aplicando penas diversas, incluindo a eliminação do indivíduo e a escravização, mesmo para delitos menores. A Constituição Draconiana, escrita por um aristocrata chamado Draco, não conseguiu eliminar a desigualdade entre a elite e o povo comum. Por um lado, instituiu a chamada escravidão morta, permitindo que ricos proprietários de terras tornassem cativos seus inquilinos em caso de dívidas não pagas. Por outro lado, restringia os direitos políticos apenas para aqueles que possuíam armas ou terras em determinada quantidade. As punições por vezes mostravam-se excessivas. A pena capital era sentenciada por roubo, enquanto aqueles que acidentalmente eliminavam alguém poderiam ser perdoados se pedissem perdão à família da vítima. Somente décadas depois de sua promulgação, em 594 a.C., o legislador Solon revogou essas leis e as substituiu por outras mais justas e igualitárias. As mulheres gregas antigas que desejavam realçar sua beleza, inevitavelmente estavam aplicando chumbo no rosto. A prática de embelezar o rosto era conhecida como komotikon, e embora muitos escritores gregos, principalmente homens, desaprovassem essa prática por serem usadas por mulheres da noite e mulheres de classe baixa, a maquiagem era utilizada por mulheres de diversas classes sociais e até mesmo alguns homens para realçar seus traços e iluminar a pele. Porém, a pasta de chumbo utilizada na maquiagem frequentemente causava horríveis desfigurações e cicatrizes, corroendo a pele e causando doenças. Em um ciclo vicioso, as pessoas aplicavam camadas cada vez mais espessas da pasta para tentar encobrir os danos que o próprio produto estava causando. A busca pela beleza na Grécia Antiga não se limitava apenas à aparência externa. Os gregos acreditavam que a beleza externa era um reflexo da beleza interna e da moralidade de uma pessoa. Equilíbrio e simetria eram valorizados como sinais de beleza em todas as formas da natureza, inclusive nos rostos humanos. Rostos sem qualquer imperfeições eram considerados os mais bonitos e até mesmo sobrancelhas unidas se tornaram uma moda desejada na época, pois eram vistas como mais simétricas. Algumas pessoas chegavam a usar uma preparação com carvão, um tipo de rímel egípcio feito com ingredientes à base de chumbo para deixar a sobrancelha unida, caso não tivesse sido privilegiadas com essa característica naturalmente. Essa busca pela beleza levou as pessoas a extremos em nome da estética, mesmo que isso implicasse em riscos à saúde. A medicina na Grécia Antiga foi certamente um avanço em relação ao que havia antes deles, mas ainda carregava traços de crenças e práticas que misturavam ciência e religião. Antes do século V a.C., as doenças eram frequentemente vistas como punições divinas impostas pelos deuses. A cura e a melhora da saúde eram atribuídas a presentes concedidos por esses deuses.
O deus grego Asclépio desempenhava o papel de um curador divino altamente qualificado, mas a profissão médica não possuía uma qualificação formal. Qualquer pessoa poderia se autoproclamar médico e praticar a misteriosa arte da medicina, conhecida como técne. Um dos tratamentos médicos mais comuns na Grécia Antiga era a sangria, que estava ligada ao sistema medicinal do humorismo. Segundo essa teoria, o corpo era composto por 4 humores: sangue, bile amarela, bile negra e fleuma. A saúde estava relacionada ao equilíbrio adequado desses humores, e qualquer desequilíbrio poderia levar a dor e doença. A temperatura também era associada aos humores, onde os alimentos quentes produziam bile amarela e os alimentos frios produziam fleuma. Essas práticas de medicina aspiradas no humorismo perduraram por muito tempo, mesmo após a Grécia Antiga. Apenas na década de 1850, com o desenvolvimento da teoria dos germes, o humorismo foi amplamente abandonado pelos médicos em todo o mundo. A fascinação por zumbis não é apenas dos tempos atuais. Os antigos gregos também nutriam um misto de medo e fascínio por essas criaturas sobrenaturais. Apesar de serem conhecidos por seus pensamentos e filosofias elaboradas, os gregos antigos também temiam a ideia de zumbis emergindo de seus túmulos e vagando pelas ruas para atacar os vivos. Algumas sepulturas eram sobrecarregadas com pedras e fragmentos de cerâmicas para supostamente impedir que os falecidos se levantassem e mordessem as pessoas ao redor. Os escritos antigos da época também mencionam esses zumbis, referindo-se a eles como fantasmas. Suspeitas de pessoas que foram enterradas com doenças ou deformidades misteriosas levaram à crença de que poderiam se tornar zumbis após falecerem. Túmulos descobertos em várias regiões dentro do território grego confirmam essas crenças. De acordo com a arqueóloga grega Carrie Weaver, muitos membros da sociedade grega acreditavam que os falecidos podiam vagar pela terra. Imaginavam cenários assustadores em que pessoas se levantavam de seus túmulos e perseguiam vítimas inocentes, buscando a retribuição negada a eles em vida. Entre as lendas gregas destaca-se a figura do Vrikolakas, uma criatura que ocupava um lugar entre zumbis e vampiros. Essa entidade apavorante era conhecida por atacar e devorar qualquer um que cruzasse seu caminho, espalhando medo por onde passava. Em Atenas, por volta de 430 a.C., a cidade protegida e próspera estava sob o cerco espartano durante a Guerra do Peloponeso, mas o que ninguém poderia prever era o misterioso surto que estava prestes a se abater sobre a população. A praga envolta em mistério varreu Atenas, ceifando vidas indiscriminadamente. Ninguém sabia ao certo a origem dessa terrível epidemia. Algumas teorias apontavam para o tifo, outros acreditavam ser gripe ou até sarampo. Alguns até mencionaram o ebola, mas a verdade permanecia um enigma. Os sintomas eram aterrorizantes e assolavam aqueles que foram atingidos pela doença. Começava com febre, seguido por olhos inflamados e sangramento da boca, tudo culminando em insuficiência respiratória. O impacto foi devastador, com mais de 1/3 da população de Atenas sendo levado pela peste. A praga desencadeou o caos na cidade, já enfraquecida pelo cerco espartano. Dezenas de milhares de pessoas perderam suas vidas, um desastre sem precedentes que lançou Atenas no desespero. A idade de ouro da cidade havia chegado ao fim, e suas grandiosas conquistas chegaram a desaparecer em meio ao caos. Esses foram alguns acontecimentos obscuros que abalaram a Grécia Antiga. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber todos os vídeos. Nos vemos na próxima história.